Fala, aprendizes! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo entraremos aqui com um convidado especial. E hoje, então, daremos continuação para o nosso estudo do capítulo 4. Vamos aguardar aqui alguns instantes enquanto o pessoal vai chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Logo já damos início ao nosso estudo. Hoje será um estudo um pouquinho diferente, vocês vão ver. Assim que o convidado aqui especial chegar, eu já coloco ele aqui na tela. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tudo bom? Conseguem me escutar? Estão me escutando bem? Eu estou com o ventilador ligado. Se por acaso o som estiver ruim, eu já corrijo do meu jeito aqui. No Instagram eu tenho feito as lives, mas não sou tão bom mexer como ultimamente, né? Vamos ver se deu certo aqui. Ah, beleza. O som tá certo. Pai, eu pus para mandar o convite, ver se deu certo aí, se apareceu para você. Vamos ver, o botão eu já apertei, mas... Vamos ver. Pai, eu tô apertando para aceitar, mas não tá indo aqui não. Ai. Dessa vez não pôde participar, ué. Pai, sai da live e entra de novo só pra ver. Manda você a solicitação, dessa vez eu não vou mandar antes. Eu acho que eu tentei enviar primeiro a solicitação, daí depois... Apareceu? Foi. Olá! Pai, olá! Tô, mas... Deixa eu tirar o som aqui. Espera aí, deixa eu tirar o som. Se a internet começar a oscilar, eu mudo o meu para dados móveis. Não, só que tá... vou ter que te ver pelo... Porque, ó, aqui tá normal, mas acima você está em tela preta. Os problemas do Instagram. Boa noite, Solange. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. Jorge Miyashiro também está aí. Nosso querido Ari. Boa noite a vocês. Gratidão pela presença. Eu vou entrar aqui pelo computador, que acho que eu consigo acompanhar melhor, mas a live está funcionando normalmente, só que está com esse problema, o Instagram tem dado alguns probleminhas. Deixa eu entrar aqui, vamos ver se aparece normal. Aí, tá certo. Eu vou entrar aqui. Pronto, já dá para acompanhar agora perfeitamente. Leninha chegou também conosco. Deixa eu ver quem mais está aqui para cumprimentar os nossos amigos. A Marina, Leninha, o Ari, Jorge Miyashiro, Isabela. Nossa, Isabela, que bom que você está aqui. Encontrei a Isabela depois de muito tempo, lá no Instituto Eurípides, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Isabela diz que acompanha todos os seus estudos. É uma querida amiga que... A época de Jerônimo Mendonça. Olha só, que bons ventos a encontrar a Isabela aqui conosco. Bom, vamos então aproveitar aqui e darmos o nosso início. Como que vai funcionar? Explicar para o pessoal. Eu vou fazer a prece inicial. Eu tinha falado para meu pai fazer a inicial, ele falou que preferia fazer a final, então eu vou fazer aqui já no começo. Daí, embora eu esteja aqui com os dois livrinhos, aqui, o Novo Testamento e o Evangelho segundo o Espiritismo, para abordarmos da passagem de Nicodemos, a ideia que eu vou querer vou deixar primeiro meu pai contar um pouco com base na série de Chosen, né, que é a série que a gente tem assistido. Acho que já assisti umas 2, 3 vezes, o pai também agora acho que está assistindo a segunda vez ou a terceira também? Terceira vez. Terceira vez também já. E vai falar um pouquinho sobre, no primeiro momento, a participação do Nicodemos na série. Os momentos que mais emocionou ele, vai contar um pouco essa perspectiva e depois eu vou relacionar com a passagem aqui, mas eu também já vou
explicar daqui a pouquinho, depois da prece inicial, por que o formato diferente. Vamos então. Não, Isabela, eu vi que você falou, aluno do Vitor. Não. Aqui a gente é o aprendiz do Evangelho. Somos todos aprendizes, alunos de Jesus. Aqui eu não tenho nada a ensinar. Eu faço a função de um mero papagaio que a gente só repete os ensinos de Jesus. Tá? Eu agradeço muito a tua bondade, mas, por favor, sou também aluno, assim como você. Estamos todos aqui para aprender e aprendemos com Jesus, que é o mestre e professor nosso. Né? Então, agradeço muito a tua bondade ainda assim. Bom, vamos então fazer a prece inicial. Convido a todos para fechar os olhos aqui conosco, levarmos o pensamento até Deus, nosso Pai de amor, Jesus, esse irmão tão querido, que nos acompanha sempre, agradecendo por teu amparo, por tua proteção, pedindo que guie e ilumine os nossos passos, nos auxilie a vencer cada dia mais as nossas próprias imperfeições. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. A Jucimara chegou também conosco. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olha, eu estava lembrando uma coisa, a gente devia ter vindo com a camiseta do The Chosen, né? Já que você está, eu não estou, né? Foi meio rápido, infelizmente não. Agora que eu tive a intuição. Não bobiei nessa não. Agora que eu tive a intuição, mas... O motivo disso é que meu pai ele já se arruma para lá ele antes. Eu me troco mais no finalzinho. Então por isso que eu me atentei. Só por isso mesmo. Estamos entrando também aí pelo Encontro Espírita para manter a triangulação aqui. O Encontro Espírita é um projeto que a gente participa também com alguns amigos e teremos uma live especial no dia 25 de novembro, às 21 horas. E vamos falar sobre o que é ser espírita para você. Nós vamos estar à presença de praticamente todos os integrantes do Encontro Espírita vão estar conosco. Então já fica um convite para vocês estarem conosco aí. Bom, pessoal, para dar aqui início, só então antes de eu passar a palavra de forma mais direta para o meu pai, explicar um pouquinho o porquê da mudança especificamente desse estudo, esse formato diferente, até relacionando com a série. Normalmente, não só nos capítulos até agora, como até nos seguintes, Kardec tem sempre uma mesma estrutura. Citação da passagem que dá nome ao capítulo, citação de passagens paralelas, ou seja, que falam dessa mesma temática, explicação dessas passagens, e depois nova passagem, explicação, passagem, explicação, e depois mensagem dos espíritos. Praticamente todo o capítulo segue esse formato. Esse aqui, Kardec fez o começo um pouquinho diferente. Embora depois vai ter outras passagens de comunicação dos espíritos no final, esse capítulo começa com o quê? Ele colocou 3 passagens que não são o nome do capítulo, embora relacionam com o tema. Daí ele fez um comentário sobre essas 3 passagens. E agora, no item 5º, vai ter a passagem que fala sobre o que dá nome ao capítulo. E daí, nos itens 6, 7, 8 e 9, ele vai não só comentar essa passagem do Nicodemos, que é o que dá nome ao capítulo, como também relacionar com aquelas 3 passagens anteriores. Então, Kardec fez uma sequência de raciocínio, que na hora que ele conferiu para ele, tinha uma sequência que, sendo sincero, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender o motivo da mudança do formato nesse capítulo específico. Ainda mais estudo com o tempo, talvez venha clarear um pouco essa percepção. Mas então, como eu estava um pouquinho perdido na sequência de até qual capítulo, até qual item eu vou para cada estudo, falei, vamos fazer assim, vamos pegar essa do Nicodemos e fazer já não só falando do texto, mas do Nicodemos como um todo, relaciona com a série que aborda várias passagens, e a gente faz uma coisa um pouco mais abrangente para conseguir avançar um pouquinho aqui, porque a gente vai ir até o item 9, nesse sentido, só que o item 10 ainda é parte do mesmo subcapítulo, ressurreição e reencarnação.
Porque senão, eu ia ter que fazer, se eu fosse pegar por subcapítulos, do item 4 ao 17, que ia ficar muito extenso. Ou ir item por item também ia ficar meio muito longo daí também. Então, vamos fazer desse formato, nesse sentido, né? Antes da gente ler, pai, você prefere primeiro ler a passagem do Evangelho e daí você comenta? Ou pega e primeiro deixa você comentar da série e depois eu puxo pro texto em si? Se você quiser fazer a leitura, eu faço isso. Beleza. Então, essa passagem é uma passagem que se encontra exclusivamente no Evangelho de João. Então, nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não estão ali aparecendo. No capítulo 3, que vai dizer então assim: havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele, Jesus, de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo, ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes do que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. O espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Em resposta, Nicodemos lhe disse: Como pode ocorrer essas coisas? Em resposta, Jesus lhe disse: Tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Amém, amém, eu te digo, que o que sabemos, falamos, e o que vimos, testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário ser levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus amou de tal modo o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgue o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, já que não crê no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica coisas malévolas odeia a luz, e não vem para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque foram trabalhadas em Deus. Então essa é a passagem de Nicodemos, capítulo 3, versículos do 1 ao 21. Agora vai falar um pouquinho na perspectiva da série, né? Antes de entrar dessa série, você está lendo com certeza o Evangelho do Haroldo, né? Tradução do Haroldo. Outras traduções vão ter outras palavras. Porque se a gente pega pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é um pouco mais curta essa passagem, e a tradução não é assim, amém, amém, mas em verdade te digo, né? Então é só uma conotação, que às vezes as pessoas estranham esse lado, por que de estar amém, amém, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo está em verdade vos digo. E também tem algumas questões, por exemplo, ele é mais curto, essa parte da serpente de Moisés. Ele preparou só um trecho, ele não pegou a conversa inteira. Sim. E também, na série, nós vamos observar que tem uma passagem que eles retratam o Antigo Testamento, esta passagem mostrada também na série The Chosen, justamente mostrando essa questão que vai se relacionar lá na frente, quando há um encontro entre Jesus e Nicodemos. Agora, falar de Nicodemos, eu vou falar para você, eu posso dizer dos três
episódios não, dos 3... Temporadas? Não, da série. Das 3 temporadas da série, de todas, as que mais me tocou foi a passagem, o encontro de Jesus com Nicodemos. Na verdade, desde o primeiro momento, quando começa praticamente a série, Nicodemos e sua esposa indo até Cafarnaum, quando eles são parados ali por Quintus, o pretor de Cafarnaum. E ali naquele momento, eles querem já marca uma conversa para ter uma conversa com o Quintus, que é uma conversa com Nicodemos por conta da pesca no Shabá. E aí você queria até fazer uma observação nesse sentido, né? Sim. É interessante porque daí a justificativa na série é o quê? Os peixes pescados no sábado não estavam sendo contabilizados pelos impostos romanos, ao mesmo tempo que estaria desobedecendo uma lei judaica. Então, Quintus e o Nicodemos unem forças na série porque era um objetivo em comum para os dois. E daí, na hora que o Nicodemos está repreendendo o povo, ele fala que para tentar movimentar a ideia das pessoas nesse sentido, ele coloca que as pessoas que se alimentavam dos peixes pescados nesse dia eram condenados da mesma forma que as pessoas que tinham pescado. Então, olha que interessante isso. Não só quem fez a atividade, mas quem comeu o peixe que foi pescado naquele dia. Ele fala, porque não se enganem, o que entra na boca do homem o contamina. Então, ali na série ele já coloca uma coisa correlacionando com o que Jesus lá na frente vai falar, que não é o que entra na boca do homem que o contamina, mas o que sai da boca, ou seja, as palavras. Porque as más palavras provêm do mau coração, né? Então tem uma correlação, uma passagem já colocada ali, uma fala do Nicodemos, que representa uma ideia dos ensinos da época, da tradição, mas já preparando para uma resposta de Jesus lá na frente, né? Oi? Tá lendo? Não, sumiu o som aqui. Já vou? Não, mas já estou te ouvindo. Então, aí a questão principal dentro da série, nós podemos ver o momento que Nicodemos é chamado justamente por conta do processo obsessivo de Maria de Magdala, que estava possuída. E por conta disso ele é chamado, ele é intimado praticamente a ir ao Distrito Vermelho, justamente para fazer ou expulsar os demônios que estavam atormentando Maria de Magdala. Só que ele não consegue. E ele se sente impotente frente àquele processo obsessivo de Maria de Magdala. E vem e fala que somente o próprio Deus teria condição de expulsar aqueles demônios. E ele fica muito incomodado com isso, né? E tenta se justificar perante os seus discípulos, ali os seus alunos e o pessoal ali de Cafarnaum, até que chega um momento que um dos fariseus chegam até ele dizendo que tinha encontrado Maria curada. E ele fica tocado com isso, assim, como assim, né? Ele ficou impressionado porque não conseguia expulsar os demônios de Maria, e mesmo assim veio essa notícia. E aí ele vai fazer uma investigação sobre isso. Você quer falar antes da passagem de João ou não? Não, a parte de João ainda, se não me engano, um pouco mais pra frente que aparece na série. Tá bom. Então, nesse preceito, o que acontece? Na verdade, quem resgatou Maria foi Jesus, né? Que Maria estava à beira do precipício, pressupõe que ela ia dar fim à vida, mas aparece uma pomba que vem naquele exato momento e a resgata, né? Praticamente leva até onde Jesus estava. Ela volta à taberna e Jesus chega até lá e a chama pelo nome. E ao chamá-la pelo nome, ele fala as palavras do profeta. E aí resgata Maria. Na verdade, quem resgatou Maria foi Jesus.
Só que até então ficava naquela dúvida. E quando, em determinado momento, Nicodemos se encontra com Maria, e a vê totalmente transformada, né, sem aqueles espíritos obsessivos que estavam junto dela, que aparentava assim, uma pessoa assim, totalmente possuída, e depois ela é uma pessoa naturalmente normal, dócil, angélica, ele encontra com ela e fala o que tinha acontecido, né? E aí ela fala que não foi ele que a curou, mas uma outra pessoa, só que ela não sabia. E ele fica intrigado com toda essa questão. Fica intrigado até que um belo dia ela fala para ele, numa das curas de Jesus, e estava tendo toda uma movimentação em Cafarnaú, e aí eles são chamados para ir lá para ver o que estava acontecendo. E era, na verdade, o milagre que Jesus estava fazendo, aquela cura do paralítico, que é colocado o telhado acima. E Nicodemos se fica impressionado porque ele realmente, Jesus curou o paralítico, uma pessoa que desde nascença era paralítica e sai andando. E ele fica impressionado. E aí, nessa conversa com Maria de Magdala, ele fala que ele gostaria de conversar com Jesus, que ela fala que é Jesus e ele gostaria de conversar com ele. Nem em qualquer lugar, não importa, nem que for à noite, onde ele quiser, eu me disponho a ir lá com ele, né? E nisso, ele começa já a ter uma série de questionamentos, ele começa a se questionar efetivamente, a partir do momento que ele fala que somente o próprio Deus em pessoa que poderia curá-la, ele vê que Maria está curada. E ele se deparando com Jesus, sabendo que foi Jesus que a curou, ele se sente ávido de falar com aquela pessoa. E uma coisa que me tocou muito nessa série, e o diretor foi muito feliz, eu coloco assim, que eu sempre tive uma visão diferente. Porque no Evangelho nós encontramos uma série de fariseus hipócritas que venham questionar Jesus, colocar, devo pagar tributo a César, essa mulher foi pega em adultério, aqueles questionamentos que a gente viu um monte de fariseu. E eu até então, eu via o Nicodemos como uma pessoa como dessa, como esse fariseu meio arrogante que queria colocar Jesus à prova. E aí a resposta de Jesus também, para mim, vem como uma forma, né? É a parte do encontro de Jesus. Você quer falar antes de João agora ou não? Sim, sim. Fala antes de eu falar do encontro. Beleza. Você comentou, né, que daí, depois do primeiro contato com Maria, ele resolve investigar mais, né? Por causa que no primeiro momento ela fala que alguém curou, mas não sabia o nome. Daí lá na frente, depois é quando vê a cura do paralítico que descobre o nome. Nesse meio tempo, estava tendo as pregações de João Batista, João é encarcerado ali uma vez na série, e Nicodemos vai lá para conversar, para interrogar sobre milagres, porque ele estava achando que João tinha feito milagres. E daí João fala, não. Você acha que eu sou o problema para vocês? Vocês não viram quem está aqui já ainda. Vocês não viram nada. E daí nessa conversa interessante, porque daí ele pergunta quem que é essa pessoa. E daí na série eles fazem ali a citação de uma passagem, de uma das palavras de Salomão, que eu acho que não sei se está agora no livro, eu não vou lembrar agora de qual texto, se é dos Provérbios, se é da sabedoria de Salomão, dos Cânticos, não vou lembrar exatamente qual passagem do Antigo Testamento. Mas tem uma parte mais ou menos que o Salomão, na hora que escreve o texto, ele fala assim, quem é aquele que encerrou o ventre em seus punhos? Quem é aquele que estabeleceu as fundações da terra? Quem é aquele que faz o mar se mover? E vai falando, né, sobre os grandes feitos da natureza. E termina, qual o seu nome e qual o nome de seu filho? Então é interessante porque já no Antigo Testamento nós temos essa passagem falando do Filho de Deus. Nós já temos essa passagem apontando para a vinda do Messias, né? Então qual o nome dele, dessa pessoa que encerra o ventre em seus punhos, ou seja, Deus, e qual o nome do seu filho? Então tem essa correlação já. E isso é interessante porque essa questão do simbolismo, não posso nem dizer de simbolismo, né? Essa parte é um tanto mais literal, vamos assim dizer, de Jesus enquanto Filho de Deus, né? A expressão acho que é um dos títulos messiânicos muito bonitos que nós possuímos e encontramos, é um dos conceitos que vai ser abordado daí bastante na conversa com Nicodemos, aparece, né, sendo estabelecido junto.
Mas, então, essas duas passagens aqui eu acho interessante, citações que eles colocam na série, na hora de criar o contexto, que vão preparar o caminho realmente para essa parte ali da conversa. Exato. E aí, a grande questão, né? Eles ficam um tanto quanto preocupados, os discípulos de Jesus ficam um tanto quanto preocupados pelo fato de Jesus encontrar com Nicodemos, tudo mais, se não seria uma armadilha, e Jesus estava tranquilo nesse ponto, só foi dentro de uma forma, né, colocar uma capa para que ele pudesse sair à noite sem ser chamado, sem chamar atenção, e quando encontra-se com Nicodemos, e aí tem essa passagem fantástica de Jesus conversando com ele, e aí isso que eu falo me tocou profundamente, porque aquela imagem que eu tinha de Jesus e Nicodemos se desfez completamente nesta série. O diretor conseguiu dar um lado humano de Jesus, o diretor conseguiu colocar o Nicodemos numa posição de ávido de conhecimento, querendo saber das coisas, não como um doutor da lei, como um arrogante, mas como um discípulo, na verdade, como um aprendiz do mestre. E quando Jesus começa a falar para ele que é necessário nascer da água e do Espírito, e tem que nascer de novo, ele fala assim, espera um pouquinho, né? O senhor não vai me dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, que já morreu há tempo, que Deus a tenha, né? Como que eu poderia voltar para o ventre de minha mãe, né? E aí Jesus começa a explicar, né? Tolkien, quando Deus falou, o que é carne, agora o que é espírito, o que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. E tem uma passagem muito bonita, que ele fala assim, o que você está vendo? O que é isso? Esse som. Aí o vento. Como que você sabe que é o vento? Pelo som. De onde ele vem? Não sei. Para onde ele vai? Então ele explica que da mesma forma é o espírito. E quando ele começa a dialogar mais ainda, ele faz uma colocação muito importante, que ele fala assim, naquele momento, me perdi um pouquinho aqui, fiquei tão emocionado, não. Quiser completar um pouco, Vitor, que eu perdi um pouco o raciocínio. Beleza, eu vou falar então aqui de algumas partes aqui do trecho, enquanto você recupera aí a linha. Vocês conseguem perceber bem, eu acho, a diferença, vamos assim dizer, do que está apenas no texto, que foi lido inicialmente, para essas outras partes que, se vocês vão ver, tipo assim, não estão no texto, não é uma fonte de uma revelação direta, é uma criação do diretor para estabelecer um contexto da série. Né? Então, se Nicodemos teve algum contato com Madalenas, na realidade a gente não sabe desses detalhes. Mas o ponto aqui interessante é qual que é a linha de origem, de raciocínio, para fazer essa questão do Nicodemos ter tentado, não ter conseguido, essa palavra, só Deus poderia curá-lo. É quando ele fala, né, reconhecemos que vem para nós como um mestre, fala, que vieste da parte de Deus para nos instruir, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazia se Deus não estivesse com ele. Né? Então essa relação aqui, e essa é uma ideia muito interessante, se Deus não estivesse com ele, né? Embora na série nós vamos ter uma ideia própria da interpretação católica e protestante, que é da construção dos diretores e da série, de Jesus como sendo diretamente Deus, no Espiritismo nós temos uma visão um pouquinho diferente disso. Né? Então, Jesus enquanto um médium de Deus, da mesma forma que Chico Xavier recebia Emmanuel, e Emmanuel falava pela sua voz, no caso de Jesus recebia o próprio Deus, e Deus falava pela sua boca. Né? Então, quando então a gente tem essa parte, não, essa semelhança, né, de passagem, tudo, Deus agindo diretamente pelas mãos de Jesus, curando, realmente fazendo, então, é uma perspectiva da interpretação espírita. E um ponto aqui interessante é daí quando ele fala, então, né, que tem que renascer da água e do espírito. E daí ele vai falar, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Normalmente, as tradições religiosas interpretaram esse nascer da água como representando o batismo. E Kardec vai falar isso aqui
no Evangelho segundo o Espiritismo. Entretanto, o que Kardec vai argumentar? Que essas águas não representam as águas do batismo, e sim as águas do nascimento, o líquido amniótico, quando estoura a bolsa. Quando a criança nasce, ela nasce envolvida em água. E qual seria a justificativa para dizer que essa água se refere à água do nascimento e não à água do batismo? E é interessante porque, conversando com pessoas da internet, eu gosto de trocar ideia, quando eu vejo comentários das pessoas falando, eu vi pessoas de uma outra denominação evangélica, não sei qual denominação, né? Existem mais de 30 mil, se não me engano, não vou saber qual especificamente. Então, se alguém estiver escutando e for de uma denominação, fala, mas a gente não acredita nisso. É de uma outra, não sei, não vou saber dizer qual que é, mas que colocou que já tinha também ouvido de um pastor a interpretação dessa ideia da água representando a água do nascimento. Por quê? Por causa da passagem seguinte, o que é nascido da carne é carne. Então, quando ele fala nascido da carne é carne, está falando que o corpo procede do corpo. Agora, os espíritos procedem do espírito. Então, quando, vamos usar o exemplo aqui em comum, eu nasci do meu pai e da minha mãe. O meu corpo provém do corpo deles. Genética, toda aquela relação. Esse é o nascimento da água. Quando nasce, tem a história da bolsa, líquido amniótico, é o nascimento da água, e, portanto, o que é nascido da carne, é o corpo físico. Agora, o espírito, o espírito provém do espírito, ou seja, o meu espírito não vem do espírito deles. É criado por Deus e ele se renova através das minhas próprias ações. Então, essas duas divisões. Jesus, então, estaria falando o quê? Que é importante ao homem. Não só ele passa pelo processo de reencarnação, que é o nascer da água, o nascido da carne é carne, e pelo processo de transformação moral, que é nascido do espírito é espírito. Então, nascer da água, nascer do espírito. Então, Jesus está falando da reencarnação não aqui como um ponto fundamental, mas como um ponto de comparação para a renovação espiritual. Nicodemos fica confuso. Daí Jesus fala, se eu estou falando das coisas da terra, das coisas materiais, que é a reencarnação, e isso você já não está entendendo, como eu vou conseguir fazer você entender sobre a renovação espiritual? A reencarnação é utilizada por Jesus não como ponto central do discurso, mas como ponto de premissa para uma comparação. Só que Nicodemos já tinha dificuldade com o ponto básico. Jesus, então, quando ele fala isso, se mestre em Israel não entende isso, é Jesus questionando qual outro exemplo. Meu pai está falando que está travando um pouquinho a minha fala. Assim. Quer que eu mude para dados móveis, será? Ou... Para mim, melhor? Tá, eu estou só com medo de trocar, não sei se vai cair a live. Gente, quem está aí nos comentários de fora, tá me escutando bem? Só para eu saber. Alguém que não esteja utilizando a Patrícia falou que ela não está travando. Eu vou achar que é da nossa internet compartilhada aqui então, né? Só para saber. Alguém que não esteja utilizando o mesmo roteador fala se está normal. Então, beleza. O pessoal está falando que está normal, então, beleza. Então, qual que é a questão? Jesus utiliza da reencarnação como ponto de partida para falar da renovação espiritual. Só que Nicodemos já tem dificuldade com o conceito simples da reencarnação. Daí Jesus fala, e mestre Israel não entende essas coisas, é um questionamento de Jesus pensa, nossa, que outro exemplo eu vou utilizar então? E daí ele muda para falar do vento. Sabe de onde ele vem? Sabe de onde vai? Essa parte do vento é Jesus falando, eu tentei usar uma primeira comparação e não funcionou. Vou usar outra, então. Aquela reflexão que eu lembro que o pai fala que às vezes achava uma coisa meio... Pela leitura, pelo texto, às vezes muito frio, parecia como se fosse Jesus meio colocando. Na verdade, é Jesus pensando com ele mesmo. Nossa, se eu ler isso e o doutor da lei não entendeu, eu vou precisar fazer uma metáfora mais simples. Então, daí ele muda, né? Quando ele fala do vento, o que é interessante? Tanto no grego, como também no hebraico, e eu imagino que daí também no aramaico, que é a língua ali que Jesus ia falar, a palavra vento e a palavra espírito é utilizada a mesma palavra. Então, por isso que vocês vão ver traduções dessa conversa com Nicodemos que fala o vento sopra onde quer, e outras traduções que vão falar do espírito sopra onde quer. Então,
ele utilizou uma primeira comparação e não foi com a reencarnação, ele falou, deixa eu usar uma outra comparação, então. O último ponto que eu queria trazer é que quem estiver acompanhando pelo Evangelho segundo o Espiritismo vai ver que Kardec faz uma notinha falando sobre a questão da tradução, que vai ter algumas traduções que vão falar, em vez de nascer do Espírito, nascer do Santo Espírito, ou do Espírito Santo. E daí, então, Kardec fala, mostra as traduções falando, olha, é uma tradução equivocada, não é isso a palavra do texto original, então por isso não está de acordo, muda o sentido do texto. Então a gente vai ter passagens do Evangelho que, de acordo com o tradutor, vai ter modificado o texto. Por exemplo, nós temos uma passagem lá de Levítico que fala para não evocar os mortos. E se você ler o texto no contexto que está colocado, você percebe que está falando relacionado com questão de paganismo, de feitiçaria e tudo mais. Não é relacionado com o espiritismo cristão. Só que você vai ter traduções que vai falar, em vez de não evocareis os mortos, vai aparecer escrito, não frequentareis casas espíritas. Como se frequentar casa espírita fosse a mesma coisa que evocar os mortos, são coisas distintas. E não só isso, mas a palavra casa espírita não existia na época do texto. Então é uma tradução mal intencionada, ou no mínimo, a pessoa, vamos assim, no mínimo a pessoa foi ignorante na hora de traduzir. No pior cenário, a pessoa traduziu com má intenção. A mesma coisa quando Kardec fala aqui dessa questão do nascer do Espírito ou do nascer do Espírito Santo. São coisas distintas, são outras ideias. E daí Kardec fala que no texto original não é do Espírito Santo, é do Espírito. Embora, daí ele vai começar a falar por causa da tradução de tal pessoa, e aí são traduções do francês. Quando a gente fala de uma retradução desse texto para o português, perde um pouco esse aspecto. Então é uma nota que está aqui de Kardec, mas talvez alguém olhe e fale, pera, mas na minha Bíblia, ou no texto que eu estou lendo, não tem essas diferenças. É porque ele está falando especificamente de uma tradução no francês. As traduções em português são outros tradutores, teria que ver, são outros 500 para olhar. Quer continuar aí, pai? Você ia falar? O que eu ia falar, na verdade, é assim, né, que eu complementando, porque naquela conversa, né, pelo menos na série de Jesus com Nicodemos, Nicodemos fala assim, agradeceu tudo mais, o encontro, falou assim, na verdade, eu falhei, né? Jesus agradeceu que Nicodemos tivesse ido até Maria. Mas, como você me agradeceu, eu falhei naquilo lá. Aí Jesus fala para ele, tá certo. Mas se você não tivesse falhado, você estaria aqui hoje? Você estaria aqui conversando comigo? E aí o mais bonito, né, na série que o Vitor fala que não existe realmente nas escrituras, é o convite que Jesus faz a Nicodemos para segui-lo, né? O convite que Jesus faz para Nicodemos acompanhar Jesus. Aí mexe com as estruturas de Nicodemos, ele fica até com vontade de ir, mas eu compreendo. O senhor já tem uma certa idade, tem uma certa posição junto ao Sinédrio, tem a sua família, compreendo perfeitamente, mas meu convite ainda está de pé. Aí ele fala, nós vamos sair daqui a tantos dias, do lado do poço, tal, né? E o convite está aberto. E quanto nós recebemos de convite, de chamado do nosso Mestre Jesus, né? Quantos chamados nós recebemos e às vezes não podemos por conta, né, igual aquele jovem rico que tinha que cuidar dos seus afazeres, das suas propriedades. E o chamamento de Jesus é a todo tempo, a todo momento. E nós muitas vezes não ouvimos. Vai falar mais coisa emocionado ou deu a pausa? Não, dei a pausa para você falar mesmo. Eu fiquei só na dúvida ainda. Essa questão, e eu digo assim, em nenhum momento eu estou dizendo que Jesus não ofereceu alguma coisa a Nicodemos, ou que Nicodemos não tivesse, depois daquela conversa, alguma função a fazer de levar para frente.
É que o convite, do jeito que tá na série, não tá no texto. Não tem muito o que eu fazer em relação a mas isso. foi muito bonito, né? O diretor foi muito feliz. Nossa. Foi muito bonito. Porque, assim, a série deixa bem claro, desde o primeiro episódio, que não é uma transcrição linha por linha. Ele vai estabelecer contextos e a ideia é justamente trabalhar com essas nossas sensações. Porque se aquela passagem não aconteceu diretamente daquela forma, o sentido geral por trás dela nem por isso deixa de ser verdadeiro. Nicodemos, um detalhe interessante, vai aparecer lá na frente novamente nos evangelhos, após a crucificação de Jesus. Muitos devem lembrar talvez o nome de José de Arimateia, que é quem cede um túmulo da família para que Jesus fosse sepultado. Só que a gente às vezes passa correndo no texto e não vê que quem vai preparar o corpo e levar para o túmulo é o José de Arimateia junto com Nicodemos. Então Nicodemos, após a crucificação, ajuda a pegar o corpo, limpar, levar, enfaixar, fazer todo o procedimento que era da sepultura judaica. Nicodemos participa desse processo. E embora tenha ali também um simbolismo que, se eu não me engano, eu posso estar falando agora a citação errada, tá, gente? Mas eu acho que foi o Aloysio Elias que falou isso numa palestra, live, alguma coisa do tipo, posso estar falando errado, mas que ele correlaciona a questão de que enquanto Nicodemos e José de Arimateia ficaram, a atenção deles estava no cuidado do corpo, no cuidado material, nós temos em contrapartida Madalena e as mulheres que vão lá ser as mensageiras da ressurreição espiritual, né? Então, cada um dentro da capacidade que tinha. Nicodemos, por mais bem intencionado, ali está a representação dessa ideia, que talvez seja já a abordagem na série do Nicodemos não ter conseguido ir junto. O Nicodemos conseguiu ir até um ponto, mas o outro ponto, os discípulos, os apóstolos, e a Madalena está junto do lado dos apóstolos na série, fizeram outro movimento. Então eu imagino que talvez seja dessa passagem que o diretor se aproveitou para fazer essa correlação. Pode até, talvez não ser diretamente isso, mas tem um paralelo interessante nisso também. E o que é o legal também dessa parte é que, se a gente for ver, como o pai falou, normalmente quando a gente pensa em fariseus, a gente pensa na questão da hipocrisia, que é um ponto que Jesus repetidamente batia na tecla porque era um problema grave. Isso não quer dizer que todo fariseu era hipócrita, mas a maioria. Nós vamos ter vários casos de fariseus que vão buscar conversar com Jesus sem ser no sentido de tentá-lo, de querer criar alguma confusão. Você vai ter lá na frente um tal de Simão fariseu que vai chamar Jesus para uma refeição na própria casa. E daí, se eu não me engano, é numa das passagens que a Madalena, inclusive, aparece aquele momento que ela limpa os pés de Jesus com as próprias lágrimas, seca com os seus cabelos. É na casa de um fariseu que recebeu Jesus para uma refeição. Aqui no Nicodemos é interessante, eu vou até ver aqui o jeito que ele fala, tanto na tradição do adulto, como aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, fala: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus. Sabemos, no plural. O que provavelmente quer dizer que lá no Sinédrio já estava tendo uma discussão sobre os ensinos de Jesus e tinha um grupo que era contra, mas tinha um grupo que deveria estar a favor. E Nicodemos vai, como provavelmente membro desse grupo, lá para conversar com Jesus e entender, e leva, sem dúvida, esse ensinamento de volta para aquele grupo que estaria apoiando. Então a gente vê que as ideias de Jesus chegaram até o Sinédrio. Pessoas concordaram, pessoas discordaram. Lá na frente, no livro do Paulo Estevão, fala muito bem que Gamaliel concordava muito com eles, embora eu não sei se em algum momento fala que Gamaliel se tornou cristão oficialmente, mas sabe até que ele tinha uma cópia do Novo Testamento com ele, mas não sei se ele chegou a mudar o título oficialmente, publicamente, mas ele, desde a época de Saulo, antes de virar Paulo, desde aquela época, Gamaliel era apoiador dos cristãos, na época chamado de Homens do Caminho. Então você vai ter, sim, fariseus, que são os doutores da lei, que estão dispostos a ouvir e realmente aceitar muitos dos ensinos de Jesus. Tanto que dos grupos de líderes religiosos da época, Jesus fala: os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Fazei tudo o que eles falam, mas não façais como eles fazem. Ou seja, dentro da autoridade religiosa, os fariseus eram quem estavam em melhor colocação. Os ensinos dele para os povos era verdadeiro, mas as ações deles não condiziam.
O que Jesus estava fazendo muitas das vezes não é consertar conceitos dos fariseus, é adequar as atitudes deles aos ensinos que eles já pregavam. Quer falar alguma coisa aí? Sumiu a voz, eu tenho que acompanhar você pelo computador, então tem um delay, né? Por isso. O que eu falo é o seguinte, depois, né, no 8º episódio da primeira temporada, nós vamos encontrar... Jesus tinha feito esse convite a Nicodemos para segui-lo. E Nicodemos chega a ir aonde eles estão, e Jesus se vira para a posição que ele está escondido atrás do muro, e Jesus se vira, olhando para onde ele está e fala, você chegou tão próximo. E aí a gente vê Nicodemos chorar copiosamente, chorar demais, porque no fundo ele gostaria de seguir o mestre, mas né, os deveres da terra ainda o prendiam às suas responsabilidades. Mas deixou um saco com moedas de ouro que serviria para que eles pudessem se manter durante 2 semanas. Realmente, esta passagem de Nicodemos ali chorando, chegou ali próximo, e Jesus falando, você chegou tão perto. Emociona realmente, gente. Só assistindo. Eu falo assim, não tem cada capítulo, cada episódio de cada série realmente tem uma passagem que nos toca profundamente. E dá para fazer realmente, até se ele quisesse, né, uma live sobre cada episódio, falando a parte que mais nos tocou. Emocionante, realmente é muito emocionante. Sem sombra de dúvida, é fantástico. E eu espero muito que o Nicodemos apareça novamente agora na 4ª temporada, na 2ª e na 3ª ele está sumido. Eu ouvi uns boatos de que na 4ª talvez ele apareça, porque vou dar um certo spoiler, né? Porque já faz um tempinho que a 3ª temporada saiu, mas a série. A 4ª. A 3ª temporada saiu já, no caso, né? Tipo, já faz um tempinho que a 3ª temporada já saiu completa. Mas ao longo da série tem 3 fariseus que ganham foco: Nicodemos, Shimuel e o... Nossa, como eu disse o nome terceiro? Yusef. E o que acontece? Então, esses 3, o que é interessante? O primeiro deles a aceitar o que Jesus está falando lá na série é o Nicodemos. O Yusef vai demorar um pouquinho. Na primeira vez, quando conversa com Jesus lá na casa do Mateus e vê Jesus sentado com um publicano, o Yusef fica horrorizado. Na 2ª para a 3ª temporada, ele já, depois do Sermão da Montanha, o Yusef está assim, algo muda nele depois de ouvir o Sermão da Montanha, e vai inclusive na série ajudar os Jairus a encontrar Jesus. E o Shimuel era o que estava criando oposição sistemática na série. E no último episódio da 3ª temporada, Jesus e o Shimuel se encontram e tem uma conversa da qual a gente não viu o que aconteceu. Na 4ª temporada só que nós vamos descobrir, mas eu tenho aquela convicção íntima que ninguém tem um encontro destes com Jesus e permanece da mesma forma. Então eu acredito que talvez o Shimuel, não sei se vai deixar totalmente oposição, se vai ficar no meio termo, vamos ver como vai ser a 4ª temporada. Mas eu vi uma cena do trailer e das gravações que mostra que vai ter alguns debates entre os fariseus com os saduceus acontecendo nessa 4ª temporada. E eu imagino, posso estar equivocado, mas pelos rumores que eu ouvi, de que talvez tenha uma cena do Shimuel conversando com Nicodemos sobre aquilo que Jesus falou. Então, eu espero muito que o Nicodemos apareça de volta na série. É um personagem que tem uma participação bem recorrente na primeira temporada e é, assim, fantástico, é muito perfeita a participação. Espero muito poder ver mais sobre essas cenas. E, concluindo só, eu acho, das minhas falas pelo menos, depois se o pai quiser falar mais alguma coisa, tem ainda um tempo ainda, mas é que, apesar de Kardec separar essa passagem para falar a respeito da reencarnação, e por isso o nome Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, é importante enfatizar que Kardec coloca essa passagem para mostrar que a reencarnação era um conceito que Jesus trouxe, mas ele não é um foco primordial da passagem.
O nascer da água, que é nascido da carne é carne, que representa a reencarnação, é o ponto de partida de comparação para falar da renovação espiritual. E é essa renovação espiritual que é a grande importância. Porque a reencarnação, querendo ou não, a gente reencarna. Você volta, você nasceu, você está aqui, depois você morre. Quem não quer muito fazer as coisas, passa por uma coisa chamada reencarnação compulsória. Só que a renovação moral é trabalho, é esforço de cada um de nós. É a parte que nos compete agir de forma definitiva. E ninguém pode alcançar o reino de Deus, que é a condição de espíritos puros, se não se renovar espiritualmente. Por isso, apesar de Kardec utilizar essa passagem aqui para falar da reencarnação, ele deixa bem claro na introdução do livro que o foco do livro Evangelho segundo o Espiritismo é o aspecto moral e não dogmático. Então, por mais que ele aproveite a passagem para falar da renovação, da reencarnação, essa passagem também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo para falar da renovação espiritual, que é a parte moral que nos compete. Quando conversamos com católicos, protestantes, pessoas de outras tradições religiosas, teremos certamente entendimentos diferentes da reencarnação. Mas a renovação espiritual é terreno comum de entendimento. Aí não tem espaço para discussão. Porque todos sabemos que Jesus nos chama para seguir os mandamentos do amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como nós mesmos, do perdão, da fé. Então é essa renovação que Jesus nos convida em primeira instância, né? Então eu acho que esse é o ponto principal também que eu queria falar para encerrar da minha parte a conversa de Nicodemos. Pai, se você quiser mais alguma passagem, mais alguma relação? É só dar um cumprimentar o pessoal que chegou aí. A Adri chegou também conosco. E a Patrícia perguntou onde encontra a segunda e a terceira temporada. Existe um aplicativo na Play Store chamado The Chosen. E você pode baixar o aplicativo e você consegue assistir. Até então, a gente conseguia assistir a primeira e a segunda temporada em português nesse aplicativo. Agora já em português. Agora tem também, já está saindo a terceira temporada em português, dublado, né? E o que é interessante é que pelo aplicativo, diferentemente da Netflix, onde nós encontramos apenas a primeira temporada, pelo aplicativo nós temos a possibilidade de assistir o episódio de Natal. São 2 episódios de Natal que tem, tanto na primeira temporada como na segunda temporada. E que mais, Vitor, desse aplicativo? É um aplicativo gratuito, pode baixar tanto na Play Store como na App Store também, se não me engano. Pelo computador você também consegue acessar, colocando The Chosen, aparece ali o site, acho que é The Chosen TV, não é exatamente o site, mas você encontra, você consegue aparecer lá o site, você consegue assistir também no computador sem baixar nada, é tudo gratuito, e está disponibilizado as 3 temporadas já. A terceira, eu não sei se já está até o último episódio dublado, mas está chegando já também logo essa dublagem, né? Logo. E, na verdade, é o seguinte, se você baixar no teu celular, tem essa possibilidade de ter uma Smart TV de você transmitir pela televisão, né? Você faz o espelhamento de tela e você assiste na televisão, né? Fazendo o espelhamento do celular para a TV. Fica até mais fácil do que você assistir pelo celular, que a tela é pequena, né? Então... É isso aí? Isso aí. Vamos, então, fazer nossas vibrações. Eu vou marcar o nome aqui, pedir vibrações especiais para uma querida amiga que está sempre nos acompanhando, a Silvia Aparecida de Oliveira, que passou por um procedimento cirúrgico cardíaco. Ela está, graças a Deus, já no quarto, já saiu da UTI. A Débora tem acompanhado, nos posicionado. Ela está no Hospital Pio XII, em São José dos Campos. Então, nós vamos agora fazer as vibrações para todos nós, e em especial para essa nossa querida amiga. Eu gostaria, então, nesse momento, Vitor, de agradecer ao convite de estarmos aqui falando desta passagem maravilhosa do encontro de Jesus com Nicodemos, e agradecer pela oportunidade. E agora eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos, unidos,
num só pensamento, num só coração. Aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar suavemente seus olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus, pedindo que ele possa abençoar a cada um de nós, que aqui se encontra nesta live, que já passou por ela, ou que vai assistir depois, que a espiritualidade maior dos nossos anjos de guarda possa nos dar uma noite de paz, de harmonia, e tenhamos uma semana repleta de muitas alegrias. Rogamos a Jesus que possa visitar os lares dos doentes, dos aflitos, visitando os asilos, orfanatos, as prisões, aos hospitais. Em especial, rogamos que a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes possa, neste momento, ir ao Hospital Pio XII, em São José dos Campos, onde encontra-se a nossa amiga Silvia Aparecida de Oliveira, e derramar bênçãos de recuperação do seu corpo físico e espiritual, para que ela possa estar mais brevemente conosco nas nossas lives, em plena recuperação. Que o seu anjo de guarda, seu guia protetor, esteja ao lado dela, auxiliando a sua plena recuperação. E assim, Mestre, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja. Que assim seja. Como sempre, eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Fique agora com o grupo Coração de Luz no Evangelho às 21 horas e depois, na sequência, 22 horas, a Flavinha com o Evangelho online. E amanhã, 22 horas, estarem conosco para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Tchau, gente. Obrigado, Vitor. Gente, fiquem com Deus, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.